Você já se perguntou o que acontece exatamente no instante após o nosso último suspiro? Quando o coração para, a respiração cessa e o corpo silencia. Para onde vai a nossa consciência? Será que existe alguém nos esperando do outro lado? Ou será que atravessamos sozinhos essa ponte invisível entre o mundo material e o espiritual? Hoje, você vai conhecer uma história real, uma história de amor, transformação e descoberta após a morte. Essa é a jornada de Helena, uma jovem como tantas outras, cheia de sonhos, planos e afetos. Mas a vida, que muitas vezes nos surpreende com seus caminhos misteriosos, a chamou de volta para casa antes do tempo que ela imaginava. O que ela viu, o que sentiu e o que viveu depois do desencarne pode mudar completamente a sua forma de enxergar a existência. E se eu te dissesse que a morte não é o fim, mas apenas um novo começo, que há lugares onde a alma é cuidada, fortalecida e onde missões espirituais maiores são reveladas? Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui não é apenas uma história, é um reencontro com a sua essência. Se você acredita que a vida continua, curta este vídeo, se inscreva agora no canal e compartilhe com quem precisa de consolo. Helena, com apenas 26 anos, se preparava para mais um dia de trabalho. Tinha planos para o fim de semana, uma mensagem pendente no celular e um abraço que ficou para depois. Mas, naquele instante fugaz entre um pensamento e outro, algo invisível rompeu dentro dela, menos um aneurisma cerebral silencioso, repentino, devastador, como se algo tivesse mudado em sua estrutura mais íntima. Vozes distantes começaram a sussurrar seu nome com doçura. Um perfume leve, que ela não sabia de onde vinha, preencheu o ar, e aos poucos a névoa deu lugar a uma luz dourada, suave como o pôr do sol. Juntos, vamos atravessar essa ponte entre os mundos com amor, fé e a certeza de que ninguém parte sozinho. O céu tinha uma coloração suave, quase rosada, e o ar parecia vibrar em paz. Havia jardins floridos, construções harmoniosas e pessoas que caminhavam com expressões calmas e compassivas. Tudo o que parecia confuso será esclarecido com o tempo. Amanhã parecia comum, mas ao olhar para trás, viu seu próprio corpo sendo socorrido. Vozes desesperadas, ambulância, correria, e ela ali observando tudo de fora, como uma visitante da própria despedida. Ou talvez o verdadeiro começo de tudo. Não houve dor. Sua jornada na Terra, por agora, se encerrou. Só um súbito apagão, seguido de uma leveza estranha. Aos poucos sua mente se aquietava, e o coração, antes tão confuso, começava a entender que a vida não havia acabado, apenas mudado de forma. Quando Helena tentou abrir os olhos, já não havia mais teto, nem chão, nem paredes. Um ambiente silencioso, com grandes janelas translúcidas, onde era possível ver, como em reflexos vivos, cenas da terra. Apenas uma névoa suave, um silêncio acolhedor e uma sensação de estar flutuando entre dois mundos. A mãe, em silêncio, ajoelhada aos pés da cama, apertava forte o travesseiro que ainda guardava o cheiro da filha. Lágrimas escorriam. A dor era palpável. Será um sonho, pensou. Era o pensamento da mãe, em oração silenciosa, pedindo forças e dizendo: filha, onde você estiver, que a luz te envolva. E foi nesse instante de profunda conexão que Helena ouviu, pela primeira vez, o sussurro de sua missão. Você também será consolo para quem fica. Era verdade. Começaram os estudos, as aulas sobre o funcionamento da vida espiritual, os fundamentos do amparo fraterno, o cultivo da empatia. Ao acompanhar o acolhimento de Juliana, menos uma jovem que havia tirado a própria vida, menos Helena foi invadida por uma dor profunda. Mas não era uma dor de sofrimento.
e sim de identificação, como se, em algum lugar da alma, ela já tivesse vivido algo parecido. Mas agora, instrumento do acolhimento, visitou setores de tratamento, conheceu equipes de resgate e aprendeu sobre as diferentes formas de desencarne. Ela não queria apenas compreender sua nova condição. Queria ajudar, servir, retribuir de alguma forma tudo o que estava recebendo. Foi então que lhe revelaram algo surpreendente. Helena não era apenas uma alma recém-chegada, mas Helena, um espírito antigo, que já havia vivido inúmeras existências dedicadas ao serviço e à caridade. Percebendo essa abertura do coração, Rafael a conduziu ao novo setor do Lar de Essências Eternas, o núcleo de acolhimento espiritual. Ela havia morrido. Helena foi convocada para uma reunião especial no Lar dos Mentores, um espaço sagrado reservado para aqueles que buscam compreender as raízes mais profundas de sua missão. Rafael a convidou a visitar um dos locais mais especiais do Lar de Essências Eternas, a Praça dos Encontros, um espaço de reencontro e fortalecimento dos laços eternos entre espíritos. Alguns presos a culpas, outros imersos em desespero. O abraço que se seguiram não poderia ser descrito em palavras humanas. Era a união de almas que se reconheceram além do tempo e do espaço. A vida é contínua e nossa ligação é eterna. Helena passou a observar o trabalho dos cuidadores, espíritos experientes, amorosos, que acolhiam cada alma com paciência, luz e compaixão. Helena, que ainda carregava na memória a dor da separação súbita, encontrou ali a paz que tanto buscava. Sua mãe assegurava com ternura e dizia: sua mãe, com sua sabedoria serena, passou a ser uma guia silenciosa e um amparo constante na nova etapa da jornada de Helena. Mas por que não sentia medo, mas um retorno, e que ela jamais estivera sozinha? Cada alma recebida era para ela um novo motivo para crescer em compaixão e paciência. Sentia a responsabilidade e a leveza de ser um canal de esperança para aqueles que sofrem, mas também a grande honra de continuar servindo com amor. Através dela, as fronteiras entre o material e o espiritual tornavam-se tênues, e a comunicação pela fé e pelo amor fluía com mais força. Você está no coração daqueles que precisam de luz, que as relações construídas com carinho e respeito continuam a florescer no plano espiritual. Ela viu imagens de si mesma em outras épocas, sempre atuando como cuidadora, conselheira, consoladora de almas aflitas. O templo irradiava uma luz dourada, envolvente, como o amanhecer de uma nova era. A consciência de que sua missão era muito maior do que imaginava dava um novo sentido ao seu trabalho no plano espiritual. Ela sabia que sua caminhada não tinha fim, mas que cada passo era iluminado pela certeza de que o amor verdadeiro nunca se perde, apenas se transforma em serviço e esperança. Rafael a apresentou ao grupo conhecido como Ponte de Luz, uma fraternidade de espíritos dedicados a atuar como intermediários entre o plano espiritual e a Terra. O amor que construiu em vida e continuou a construir após a morte era o elo que a ligava a tudo e a todos. Ele permanece, se transforma e guia. Somos todos parte dessa mesma essência eterna. Sua jornada é a prova viva de que o amor verdadeiro nunca desaparece. Ele se transforma, se multiplica e se torna ponte para os que sofrem. Em uma dessas memórias, fez uma promessa profunda antes de reencarnar: retornar para ajudar aqueles que sofrem após a passagem da morte, trazendo conforto e luz. Por que o ambiente a envolvia com tanto amor? Foi tomada por um vazio, não de medo, mas de não pertencimento. Sabia que seu caminho não seria fácil, mas também que jamais estaria sozinha. A partir daquele instante,
ela se tornava guia para espíritos que atravessam o Vale da Dor, consolo para famílias em luto, luz para corações que buscam esperança. Com serenidade, ele explicou que o Lar de Essências Eternas era uma colônia de acolhimento para espíritos recém-desencarnados, um espaço de cura, compreensão e recomeço. Então, sem perceber como, ela foi conduzida, e quando seus pés tocaram o solo de um lugar que não se parecia com nada da terra, uma placa brilhava discretamente entre flores. Lar de Essências Eternas. Era o início de uma nova vida. Helena mal conseguia compreender o que estava acontecendo. O lugar onde agora se encontrava era de uma serenidade que ela jamais sentira. Foi quando uma senhora de cabelos prateados se aproximou, sorrindo com os olhos. Ela estendeu a mão e disse com ternura: "Você está segura, querida?" Helena, ainda confusa, perguntou onde estava. A senhora guiou até um banco sob uma árvore cintilante e respondeu com voz doce: "Você retornou ao plano espiritual." Lágrimas silenciosas escorreram dos olhos de Helena. Logo, um novo personagem se apresentou. Rafael, seu mentor espiritual. Ele falou sobre o véu do esquecimento, da missão que cada espírito assume antes de reencarnar e do quanto a fé, mesmo nas horas mais difíceis, ajuda a suavizar a passagem entre os mundos. Helena, tocada por tudo aquilo, começou a perceber que a morte não era uma punição. Alguns dias se passaram, ou o que parecia ser dias, desde que Helena chegou ao Lar de Essências Eternas. Em uma manhã de luz suave, Rafael a convidou para visitar um espaço especial da colônia, a Sala de Conexões Terrestres. Ali, Helena viu sua casa. Seu pai segurava o celular nas mãos, olhando para uma foto dela. Helena tentou chamá-los, gritar, abra-los, mas Rafael tocou seu ombro e disse com firmeza suave: "A comunicação agora é pelo coração. A paz sincera, o amor verdadeiro, são pontes entre os mundos." Nesse momento, Helena sentiu uma vibração quente no peito. Ela chorou. Mas não era mais uma dor desesperada. Era um choro de saudade envolto em compreensão. Ali, naquela sala, ela entendeu. O amor é a linguagem que sobrevive à morte. A conexão com a família deixou em Helena um sentimento profundo de compaixão. Ali, espíritos recém-desencarnados chegavam diariamente. Muitos ainda confusos, angustiados, sem compreender o que havia acontecido. Inspirada por essa entrega silenciosa, ela aceitou o convite de iniciar seu preparo como cuidadora espiritual. Foi durante uma dessas visitas que viveu um dos momentos mais transformadores de sua nova existência. Juliana olhou para ela com olhos de súplica. Helena apenas segurou suas mãos, dizendo: "Você não está sozinha." Naquele instante, uma nova Helena nascia. Não mais apenas acolhida. Depois de um período de intensa preparação e serviço, no Lar de Essências Eternas, ao entrar, uma luz suave iluminava o ambiente e figuras de semblantes serenos a aguardavam com acolhimento. Flashes começaram a surgir em sua mente, fragmentos de vidas passadas. Essas revelações trouxeram a Helena um sentimento misto de responsabilidade e esperança. Rafael, seu mentor, explicou que cada espírito escolhe suas provas e compromissos antes de nascer, e que as dificuldades da vida terrena são preparações para a grande jornada do espírito. Helena sentiu seu coração se expandir. Ela já não era mais uma jovem perdida entre dois mundos. Era uma alma que retornava para cumprir um propósito eterno. Após as revelações sobre suas vidas passadas, Helena sentiu o coração mais leve, mas também mais ansioso para reencontrar quem amava. Quando Helena chegou, uma figura familiar a aguardava. Era sua mãe, já desencarnada há alguns anos. As lágrimas que escorreram foram de alegria, alívio e perdão. "Filha, nosso amor nunca se perdeu.
Naquele momento, Helena compreendeu que o amor verdadeiro ultrapassa a barreira da morte. O reencontro também trouxe um fortalecimento para a missão que ela já abraçava. Na Praça dos Encontros, Helena sentiu uma certeza profunda. A morte não separa, apenas transforma a forma do amor. Com o reencontro e o fortalecimento da fé, Helena, agora Helenia, sentiu-se preparada para uma nova etapa em sua missão espiritual. Nesse novo papel, Helena começou a participar de trabalhos de inspiração junto a médiuns, facilitando psicografias que levavam conforto a famílias enlutadas. Sua atuação se expandiu para múltiplas dimensões, envolvendo a assistência direta aos recém-desencarnados, acolhendo suas dúvidas, medos e dores. Helena entendeu que, mais do que um local fixo, sua missão era ser uma ponte viva, um elo que conecta mundos, corações e consciências. Rafael, com seu sorriso sereno, ressaltava sempre: "Você não está apenas no lar, Helena." Essa consciência renovada trouxe a Helena um sentido profundo de propósito. Chegou o dia da consagração de Helena no Templo da Aurora, um lugar sagrado onde espíritos dedicados recebem a missão definitiva de guiar e amparar aqueles que enfrentam grandes tragédias. Rafael conduziu a cerimônia com palavras cheias de significado. "Helena, você foi preparada em muitas vidas para este momento." Helena sentiu em seu peito uma mistura de humildade e força. Isso em temo. Uma certeza absoluta. A morte não é um ponto final, mas uma vírgula na eterna história da alma. Antes de encerrar, Helena deixou uma mensagem para você que acompanha esta história. Nunca se esqueça, o amor que você cultiva aqui na Terra é a luz que ilumina seu caminho na imensidão do universo. Com essa reflexão, encerramos a jornada de Helena, lembrando que a vida continua, que o reencontro é certo e que o amor é o maior de todos os legados.